A Igreja Presbiteriana de Uberaba apresenta Programa Caminho de Paz. Muito boa tarde. Chegamos novamente com o programa Caminho de Paz, oportunidade para pensarmos um pouco mais a respeito da nossa vida cristã, para buscarmos amparo, direção de Deus em nossas vidas, oportunidade de orarmos a Deus, colocando diante do Senhor aquilo que aflige a nossa alma, as nossas dúvidas. E falaremos hoje a respeito dos absolutos na vida religiosa, na vida de fé. Existem absolutos ou verdades absolutas na nossa prática de fé ou não? Precisamos trabalhar este assunto, porque nós não podemos vacilar, nós não podemos errar em matéria de fé. É claro que precisamos trabalhar em todas as áreas da nossa vida para acertarmos. Porém, as consequências do erro em matéria de fé podem ser definitivas, porque se tomamos um caminho que não é o estabelecido por Deus e andamos por este caminho seguros de que estamos certos, e lá no fim deste caminho constatamos que foi engano, que andamos por um caminho errado, que não agradou a Deus e que não levou a Deus, não há mais retorno. Por isso, nós precisamos acertar. Eu quero, daqui a pouco, ler com você no livro de Salmos, número 11, versos 3 e 4, e estaremos refletindo um pouco sobre este tema. Reverendo Darcio, na vida religiosa, há absolutos ou não? E quais seriam eles? Com toda certeza, há absolutos nas nossas vidas e não temos como fugir. E com certeza nós hoje, na atualidade, temos vivido momentos difíceis. Mas entre esses absolutos, nós poderíamos dizer um só caminho. Nós vivemos tempos em que os pensamentos divagam, mas nós temos um só caminho, Jesus. Nós temos um só Deus, é absoluto. Eu não tenho como ficar divagando na tomada, na busca, no desejo de satisfazer o vazio, a minha ansiedade, o meu desejo de relacionar com a intimidade do meu ser. Nós somos, por natureza, religiosos. E a nossa doutrina, ou a doutrina reformada, entende que todo homem, por si, já é uma realidade plena no aspecto de desejar a Deus, desejar e buscar e querer. Mas o fato dele estar separado o faz distante, ou o coloca distante de Deus. Mas Deus vem ao encontro. Então esse absoluto na nossa vida não temos como fugir. Nós também temos no aspecto do Evangelho. O Evangelho, por si só, ele destaca como único. E a pregação do Evangelho hoje tem tomado linhas totalmente distantes daquilo que a palavra de Deus nos entrega como revelação máxima. Mas nós temos outros aspectos de absoluto, mas eu creio que esses são de suma importância para nossas vidas. Deus como absoluto, o Evangelho como absoluto, o caminho, Cristo Jesus como absoluto. Isso já nos leva a uma visão muito grande do que nós poderemos ainda encontrar na própria revelação da palavra de Deus. Muito obrigada. Leiamos no livro de Salmos, número 11, versos 3 e 4, diz assim: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos
As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Olha, estes dois versos nos mostram que nós não estamos entregues neste mundo aos nossos próprios caminhos, à nossa própria vontade. Há muita gente que pensa assim: eu vivo da maneira que sinto bem, que me interessa, que quero. Não tenho que prestar contas a ninguém. Olha, a palavra mostra que Deus está no seu santo trono e sonda a todos nós. Pois bem, existem verdades absolutas no caminho da fé? Ou será que estas verdades são subjetivas? Ou seja, depende de cada um, depende do pensamento, do conceito de cada um, da decisão de cada um. Olha, se nós pensarmos assim, que cada pessoa tem a sua verdade, cada pessoa tem o seu tipo de fé, e esse tipo de fé é correto, nós vamos nos render a uma insegurança sem igual. Porque quando existem muitas verdades contraditórias, não existe, na realidade, nenhuma verdade. Existe um emaranhado de confusão. Nos mostra a palavra de Deus que a verdade no campo da fé é estabelecida por Deus. É Deus quem diz o que é verdade, é Deus que aponta o caminho, é Deus que mostra aquilo que nós devemos crer. Portanto, isto não depende do que pensa o Pedro, o José, o João, enfim, o que nós pensamos. Não, depende do que Deus diz. A verdade bíblica deve ser recebida por nós e praticada por nós. Assim, o ser humano não tem condições de estabelecer o que é verdade no campo da fé. Os conceitos humanos precisam se calar diante do que Deus estabelece. Deus é eterno em seu ser, é perfeito em seu ser, é conhecedor de todas as coisas, é criador de tudo. Somente Ele, que é perfeito em seu ser, pode apontar para nós o que é verdadeiro, o que é seguro, o que é confiável. Ou será que nós vamos buscar caminhos que de repente podem agradar aos nossos sentimentos, porém caminhos de engano, caminhos que não resolvem, que não são suficientes? Olha, nós precisamos receber isto sim, o estabelecido por Deus na sua palavra, como a verdade que nós necessitamos. Dependemos inteiramente desta verdade em toda a matéria de fé. Vamos a alguns exemplos? Pois bem, o que acontece depois da morte? As pessoas podem responder a esta pergunta de diversas maneiras, de acordo com a formação religiosa, de acordo com as tradições, com as superstições, conceitos pessoais. Mas nós precisamos de uma verdade que realmente seja segura, seja verdadeira. Daí nós precisamos buscar no que Deus estabeleceu, que depois da morte vem o juízo final e a vida eterna ou a perdição eterna. Como pode o pecador ser salvo? As pessoas podem responder a essa indagação de várias formas também, mas nós precisamos nos apegar ao que Deus estabeleceu. A verdade está aí. Ela não está nos conceitos que as pessoas desenvolvem, está no que Deus diz. Outra pergunta que geralmente surge: como pode
um pecador habitar eternamente com o Deus Santo? As pessoas podem responder também a esta pergunta de acordo com seus conceitos. Alguns dizem, não vai habitar, porque morre, acaba. Não, morre e reencarna em outra pessoa. Mas nós não podemos novamente caminhar nos conceitos humanos. Nós não podemos caminhar nas tradições. Nós não podemos caminhar pelas várias suposições, princípios religiosos. Nós precisamos caminhar de acordo com o estabelecido por Deus. Só Deus tem autoridade para estabelecer o que é verdade. Daí, a grande necessidade nossa é conhecer as Escrituras, e Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras. Conhecendo as Escrituras, nós conhecemos a verdade absoluta que Deus estabeleceu. E recebemos esta verdade, e andando por esta verdade, nós andamos por terreno seguro, confiável. Aí nós podemos dizer: o pecador pode habitar com Deus, sim. Porque Jesus morreu e ressuscitou para salvá-lo, e todo aquele que nele crê é perdoado, seu pecado é perdoado, e ele ganha o direito de habitar eternamente com o Senhor. Esta e muitas outras perguntas, e eu diria, todas as perguntas no campo da fé, Deus nos ensina na sua palavra. E esta é a verdade que nós devemos receber, praticar, viver, segura, confiável. E quem anda por este caminho não coloca o seu pé em falso. Quem anda por este caminho anda por terreno seguro. E Deus é assim. Deus não nos chama a instabilidade, Deus não nos chama a dúvida, a insegurança. Deus quer que você ande com plena e perfeita segurança diante dele. Basta andar nos caminhos que ele estabeleceu. Que Deus nos ajude a não sermos seduzidos pelos muitos enganos que são colocados diante dos nossos passos. Apeguemo-nos ao Senhor e à sua palavra. Amém. A Colorsom agora está em novo endereço na Avenida Guilherme Ferreira, ao lado do Banco do Brasil, com mais espaço, conforto e estacionamento. Consertamos seu equipamento eletrônico com a qualidade e rapidez que você procura. Orçamento sem compromisso e pagamento facilitado. Atendemos também a domicílio. Ligue e agende nossa visita. 3333-2520. Conheça também o nosso site colorsom.com.br. Falemos com Deus em oração. Pai, em o nome de Jesus eu te agradeço, porque Tu és o Deus que não nos deixou na ignorância, mas revelou-se a nós através da Tua palavra. Abençoe agora os ouvintes, para que não andem na dúvida, na insegurança, mas que andem pela palavra do Senhor, pela verdade, e assim andem com confiança, com segurança e em paz diante do Senhor. Abençoe os aflitos, necessitados, dá-lhes a Tua paz e direção, pois eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao fim do programa Caminho de Paz e novamente agradecemos a sua atenção e deixamos o convite para que você e sua família venham participar conosco das atividades na Igreja Presbiteriana, onde caminhamos lutando por andarmos no estabelecido por Deus na sua palavra. Que Deus o abençoe.